Saudações, amigos, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Quem fala aqui é o César. Estamos entrando agora no módulo sobre operadores e funções. Nessa primeira aula, nesse primeiro módulo, os operadores que eu estou me referindo é aqui, ó, operadores aritméticos, operadores de comparação ou lógico, operadores de referência, que seriam os dois pontos ou ponto e vírgula, e operadores de texto, que é a função texto junto com concatenar. Nesse módulo, eu vou explicar detalhadamente para você, que é a base inicial para você entender toda a lógica de resolver equações dentro das funções do Excel. Se você entender essas quatro operadores, você passa a dominar o Excel. E quando você for usar alguma função como soma, média, maior ou menor, e assim, por qualquer outra função, é aqui que é a base inicial para você entender. Perfeito até aí? Então, como nossa primeira aula, os operadores aritméticos, como a gente já vê todo dia, que são os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e exponenciação. Aqui em cima, que fala como a ordem dos operadores aritméticos, é o seguinte: como é que eu vou usar esses operadores aqui? Ele fala assim, olha, a multiplicação ou divisão é a operação que for feita primeiro na expressão. E a divisão e subtração é a mesma coisa. Eu coloquei o seguinte aqui, ó, eu vou apagar isso aqui. Nós temos esses mesmos valores aqui. Quando eu quero somar os valores do Excel, eu sempre vou botar o sinal de igual. Acabou. Se você não botar igual, nada acontece. Se eu quiser somar 10 mais 20, ele vai me dar 30. Só que se eu fizer isso aqui, se eu botar 30 aqui, o resultado final não é atualizado, porque a fórmula, repare aqui na barra de fórmula, ele não reconhece que no valor de 20 foi implementado e atualizado 30. Então, essa forma aqui está errada. A forma certa de você fazer usando operadores aritméticos é igual, clico ou coloco a célula que está o 10, se eu clicar, ele vai reconhecer que está na G9, mais... e clico onde está o 20. Se você digitar G10, dá no mesmo. Mas se você clicar, fica muito mais rápido montar a forma. E quando eu der o Enter, ele me deu 30. Agora, se eu colocar aqui o 30, o resultado final é atualizado. Se eu colocar aqui no 10, colocar 50, o resultado final é atualizado. Então, a forma exata de você usar operadores aritméticos ou qualquer função a partir de agora, você tem que colocar onde o valor está posicionado. Aqui embaixo, para a gente frisar, para a gente entender melhor esses operadores aqui em cima, como é que eu uso o soma? Então, se eu botar igual e eu quiser somar esses dois valores aqui, 100 mais 200, eu fiz a soma. E lembrando, se o 100 alterar, o resultado final é atualizado. Se eu quiser usar a subtração, que é o diminuir, então vou botar igual, 100, boto o sinal de menos e coloco o outro valor que eu quero. Então ele vai subtrair os dois resultados. A multiplicação, que seria igual, se eu quiser multiplicar 200 vezes 3, aqui no caso eu estou já botando um valor 3 fixo, ele vai multiplicar 200 vezes 3. Então eu estou usando a multiplicação. Vamos usar esse 1.200 aqui. Se eu quiser dividir esse 1.200, a barra, que significa a divisão, dividir por 4, eu faço isso. Então 1.200 dividido por 4 é 300. Bem fácil, né? Voltando aqui à porcentagem, a gente usa esse operador aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, igual 1.200 vezes 20%, que é a porcentagem, eu vou dar o Enter. Ele me deu R$240. Então, 20% de 1.200 é R$240. Exponenciação. O que significa exponenciação? Deixa eu voltar aqui, ó. A exponenciação é esse chapeuzinho aqui, que é o circunflexo, não é isso? No operador aritmético aqui, na matemática. Como é que eu utilizo o operador da exponenciação? Eu vou botar aqui 3 e vou apagar esses dois aqui, que já tinha feito o teste. Eu quero botar o valor 3 elevado a ele 3 vezes. Então, eu vou botar igual, onde está o 3,
Shift é onde está o símbolo do chapeuzinho e dou um espaço que ele aparece. E vou colocar 3. Vou dar o Enter. Então o resultado foi 27. Mas, César, como é que ele chegou a esse resultado de 27? É isso aqui, ó. Se eu estou perguntando, olha, eleva esse 3 sobre 3 vezes ele 3 vezes. Como é que seria? Igual, eu vou botar aqui, olha, 3 vezes 3 vezes 3. É isso que ele fez. Então, se eu botar, der o Enter, ele me deu 27. Se eu colocar aqui nesse 27 aqui, ó, eu colocar 5, ele vai levar o 3 5 vezes, que vai dar 243. Agora eu venho aqui e eu vou colocar mais vezes 3 vezes 3. Então ele está botando vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E o resultado vai ser isso aqui, ó. Então, 243. Então, isso é exponenciação. Então, vamos nessa primeira tabela aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse resultado, que eu já venho fazendo aqui. Eu preparei aqui, né? Esqueci de apagar. Muito bem. Se eu quiser somar esses 3 produtos aqui, só lembrando que a gente ainda não está aprendendo as funções soma, que a gente vai simplificar tudo isso. Então, se eu quiser somar esses 3 valores, eu coloco aqui, ó, onde está o 25, mais 15, mais 40. Então, eu vou somar os 3 valores. Como a gente ainda não aprendeu a soma, se eu quiser mais 5 valores, eu posso colocar. Mas o Excel fala que se eu quiser somar 3 valores até 3 usando essa forma, não é errado. E vou dar o Enter. Então, ele somou esses 3 valores. Quando você tiver uma sequência de valores em cada produto, você não precisa fazer exatamente tudo que eu fiz aqui. Se você usar o auto-preenchimento, ele automaticamente, se eu clicar 2 vezes, ele vai contornar com essas cores, que esse resultado final está vindo dessas 3 células. E também, se eu quiser somar aqui, olha, que eu lembrei agora, se eu botar 25 mais 10 mais 40, eu estou somando valores alternados. Aí sim eu posso usar operadores aritméticos. Subtrair 1.500 menos 75, que é um valor de desconto em cima do produto, eu coloco assim. Eu apenas vou acrescentar o sinal de menos, igual 35 menos 5. E depois basta você usar o auto-preenchimento e os valores dos demais vão aparecer. Aqui nessa tabela aqui de divisão, eu tenho aqui um valor, vou clicar aqui, olha, no cifrão. Se eu quiser dividir esse 120 por 2 ou dividir por 3, eu coloco igual, clico no valor que eu quero, a barra, que significa a divisão, e coloco o valor que eu quero, que é dividido por 2, R$60. Se eu quiser dividir por 3, eu coloco o 3, ele me deu 40. Se aqui tivesse valor dividido e aqui eu colocar 5, eu vou colocar assim, ó, porque o 5 aqui, deixa eu aumentar aqui, ó, vou botar um 14 aqui. Esse valor 5, valor dividido, já é fixo. Então o produto tem que ser dividido até 5 parcelas. Então ele cobrou 800, ele gastou R$850. Eu quero saber em 5 vezes. Eu vou botar igual, coloco o valor, divisão e coloco a célula onde tem até 5 parcelas. E dou o Enter. Então, 850 em 5 vezes, o cara vai pagar R$170. Então, o operador aritmético de divisão é isso. E aqui embaixo nós temos a multiplicação. Então, o que significa a multiplicação? Eu tenho um valor total e quero dividir a quantidade que tem em estoque. Eu vou botar igual o valor que eu quero vezes a quantidade em estoque. Então, ele vai me dar R$50. Se eu quiser igual, eu quero saber 10 o valor do produto e quero multiplicar por 3, eu vou pagar R$30. Aqui embaixo nós temos aqui a porcentagem. Olha. O que eu fiz a porcentagem? Deixa eu apagar aqui para a gente ir. Aqui. Eu tenho esse produto de R$240, 250. Eu quero dar um desconto de 20%.
Então eu vou botar igual o valor vezes, até a gente já fez em cima, né? Aqui 20%. Eu vou ter um desconto de R$50. E agora eu quero saber o total que eu vou pagar em cima do desconto. Porque aqui eu tenho o valor do produto, o valor do serviço, né? E eu dei um desconto de 20%. Então, no final da fatura, quanto o cliente vai pagar? Igual, eu vou pegar o valor do produto menos o desconto. Então, no final, ele vai pagar R$200. Se o valor do serviço fosse R$450, o resultado a pagar no final é 350. Então, é por isso que a gente faz as fórmulas onde está os endereços de cada produto ou serviço, que o Excel atualiza automaticamente. Eu botei aqui, olha, como de tudo isso que nós vimos acima, de como a gente implementar os parênteses. Deixa eu apagar aqui que eu já deixei pronto. Eu tenho esses dois aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho o valor aqui desse pneu. Deixa eu botar R$240. Eu tenho aqui R$240. Aqui eu tenho 20% de desconto. Então, como é que a gente faz? Igual 240 vezes 20%. Ele me deu R$48. Desses dois serviços aqui, eu tenho que saber quanto eu tenho que pagar. Então, eu tenho igual 240 menos o desconto. Então, o valor total a pagar é R$192. Mas a empresa falou assim, olha, César, nós temos também, você ganhou um desconto, mas nesse desconto nós temos outros serviços adicionais, que também você tem um ótimo desconto, um valor agregado com desconto. Eu falei, é mesmo? Olha, você pagou R$192. Eu tenho um alinhamento 3D, que é alinhamento de carro, R$15. Eu tenho uma troca de óleo, R$25. Então, o cliente, no final total a pagar, eu tenho que pegar esse valor e somar mais esses valores adicionais. Então, vamos ver como é que a gente faz. Eu vou botar assim, igual, eu vou pegar o valor a pagar de R$192 e vou somar mais esses dois valores adicionais. Então, eu vou botar igual, abro parênteses e vou botar 15 mais 25 e somo e fecho parênteses. E quando eu der o Enter, ele somou esse 192 mais 15 mais 20. Peraí, César, eu não entendi direito. Então, vamos fazer o seguinte aqui, olha. Eu vou botar aqui 10, que era para ter feito isso no início, né? Antes dessa explicação. Eu vou botar aqui 30. Se eu quiser somar aqui, ó, igual 10 mais 20 vezes 3. Qual o resultado final que daria? 10 mais 20 é 30. 30 vezes 3 é 90. Então, o resultado final ele tem que me dar 90. Então, eu vou dar um Enter. Ele me deu 70. Pela lógica da matemática, o que esse resultado fez? Primeiro, ele multiplicou 20 vezes 3 e depois somou com 10, que deu 70. Mas se primeiro eu quero somar, olha só aqui em cima, olha só. Primeiro, se eu quero somar ou subtrair ou dividir, primeiro eu tenho que colocar entre parênteses. Então, é por isso que eu falei assim, ó, primeiro a multiplicação ou divisão, ou primeiro a divisão, adição e subtração. É isso que ele fala aqui, olha, soma para mim primeiro os valores e depois multiplica por 3. Então, eu só apenas vou colocar aqui, olha, somo primeiro entre parênteses o B41, que é o 10, mais o 20, que eles estão no B41 mais B42, e depois multiplica pelo 3, que está no C41. Então, quando eu der o Enter, ele me deu os 90. Então, utilizar os parênteses é essa forma. Primeiro, se eu quero somar, eu boto entre parênteses e depois eu multiplico, depois eu subtraio, depois eu divido ou depois eu somo. Então, voltando aqui a esse nosso exemplo, foi exatamente isso. Eu quero pegar esse valor e depois somar com esses dois valores. Então, eu botei esses dois valores entre parênteses e depois somei com G47, onde está G44, onde está o 192. Uma outra forma de fazer esse mesmo resultado é isso aqui, ó, igual, soma para mim os valores adicionais e depois soma com o 192. Então, eu boto entre parênteses,
coloco o 15 mais o 25, fecho parênteses, mais o 192. E vou dar o Enter. Me deu o mesmo resultado. Se eu quisesse subtrair os valores adicionais menos o valor total a pagar aqui, 192, eu só boto o menos e ele vai me dar R$152. Eu apenas tenho que entender a pergunta. Tá legal, gente? E você saber usar os operadores. Lembrando, só mais uma vez, que a gente não está utilizando as funções, tá? E para a gente finalizar agora, uma outra forma para a gente, porque esses resultados aqui, eu estou fazendo em uma única célula essas duas perguntas aqui. Mas se eu quisesse separar, primeiro somar aqui, aparecer o resultado total dos serviços, eu botaria igual 15 mais 25, que eu estou clicando. Depois eu somo com o valor total aqui já com desconto. Então, botaria igual 40 mais o 92, 192 e dou Enter. O resultado é o mesmo. Tudo vai depender da forma que você vai interpretar a pergunta. Está errado aqui? Não, porque se esse valor aqui alterar, o resultado final todos são atualizados. Essa primeira aula foi sobre como você entender os operadores aritméticos, que é um que a gente já usa no nosso dia a dia. Na próxima aula, nós vamos ver agora de como utilizar os símbolos operadores ou lógico de comparação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço e encontro você na próxima aula.